Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós estamos concluindo todo o enredo dentro do livro dos Salmos com o tema Cânticos e Orações da Alma, a nossa 13ª reflexão, e iremos estudar o Salmo de número 150. Começamos há 13 aulas atrás, o Salmo de número 1, e hoje estamos concluindo para a honra e glória do nome do Senhor este conteúdo tão precioso para a sua edificação espiritual. E eu quero orar, ser grato a Deus por este momento, ser grato a você que tem apoiado o nosso trabalho, que tem inscrevido aqui no portal bíblico, que tem apertado aí o sininho das notificações, você que tem curtido, você que tem compartilhado. Eu louvo a Deus pela sua vida e por todo o apoio que você tem dado a este canal. Senhor, nós oramos e suplicamos ao Senhor que possa abençoar-nos através desta tão sublime reflexão, neste momento onde nós vamos concluir um estudo dentro do livro dos Salmos, que o Senhor possa tomar lugar de honra e nos abençoar neste momento. Assim nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é uma lição da CADB, pastor comentarista, pastor Rui Raiol, e este tema de hoje, Salmo de número 150, precioso demais este tema, e mais uma vez eu quero pedir que você se inscreva neste canal, apoie este portal bíblico, compartilhe o link desta lição, vai ficar aqui na playlist da nossa reflexão a respeito dos Salmos, Cântico e Orações da Alma. Então acesse o card aqui e você vai ter a nossa playlist toda organizada, todas as 13 reflexões para você se deleitar em Deus. Você pode usar o nosso conteúdo para fazer o seu devocional dentro da sua casa e eu estou convicto de que o nome do Senhor será glorificado. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso conteúdo de hoje? Venha comigo. O nosso texto áureo diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo de número 150, verso 6. A nossa verdade prática diz: o culto pentecostal é cheio de louvor e de adoração. E a nossa leitura bíblica está inserida dentro do Salmo de número 150, do verso 1 ao verso 6. E eu peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia física ou na tela do seu smartphone, do seu notebook. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai com tímbalos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que texto precioso, Salmo de número 150. E mais uma vez eu quero dizer para você que está conosco, nos acompanhando, nós já temos 13, esta é a 13ª reflexão dentro do livro dos Salmos. Já passamos pelo Salmo de número 1, pelo Salmo 23, pelo Salmo 139, Salmo 128, tantos salmos preciosos, tesouros espirituais nos foram revelados aqui, eu estou certo, através deste conteúdo tão extraordinário. E eu quero convidá-lo a refletir então dentro deste contexto e tentarmos identificar o autor, o título, a data e até mesmo a classificação e os espaços de adoração de acordo com este Salmo de número 150. Temos que tentar compreender o sentido de música como um instrumento de evangelização. Por que não fazer uso das músicas como uma ferramenta de evangelização, adoração e aprendizado a respeito de Deus? E o outro objetivo aqui é reconhecer que a igreja nasceu no meio do fogo do louvor e da adoração. Nós estamos chegando então ao final de toda uma série de estudo dentro do livro dos Salmos e fizemos um breve e edificante passeio pelas páginas de alguns dos mais preciosos salmos
que são cânticos e poesias de grande enriquecimento espiritual. Cânticos e orações da alma é o tema geral de todas as 13 reflexões. Encerramos então hoje, e este conteúdo fica aqui ativo no seu portal bíblico no YouTube, e você pode acendê-lo o momento que você desejar para fazer uso na sua escola bíblica dominical, para fazer uso nos seus cultos de ensino. E nós estamos então concluindo dentro deste salmo tão belo que é o salmo de número 150. Então hoje somos convocados a louvar a Deus pela sua excelência e a sua grandeza. A verdade é que todas as vezes que você ouve a expressão aleluia, é na verdade uma grande convocação que está acontecendo, que é de se louvar a Deus. E vamos aproveitar então esta bela ocasião e louvar ao Senhor no seu santuário. Os aspectos gerais deste salmo, o autor, o título e a data. Como nós notamos, o Salmo de número 150 não contém um título em itálico, como muitos salmos nos apresenta na Bíblia Sagrada, um título em itálico, e ali é apresentado o autor ou a pessoa que é atribuída a autoria daquele salmo. Contudo, ainda que não saibamos de fato quem é o autor deste salmo, o poema apresenta uma grande afinidade com o grande rei Davi. Quando nós lemos, por exemplo, no primeiro livro das Crônicas dos reis de Israel e Judá, capítulo 15, verso 16, que disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos musicais como alaúdes e harpas, ou seja, instrumentos de corda, com símbolos, ou seja, os pratos, o famoso timbal da bateria, né? Um instrumento percursivo, se fizessem então ouvir e levantassem a sua voz com louvor e com alegria. Então há uma certa similaridade com aquilo que o rei Davi escreve dentro do contexto das crônicas. Claro que isso não é suficiente para que nós afirmemos que Davi é o autor deste salmo. A autoria nos é desconhecida, porém, no mínimo eu penso que é interessante sim que até a ordem dos instrumentos ditas lá em 1 Crônicas também seja exatamente como nós vemos dentro do contexto do Salmo de número 150. Querido, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que o meu coração está cheio de gratidão a Deus por estar concluindo este enredo tão maravilhoso. São 13 reflexões, e aqueles que trabalham com material para a internet sabem o trabalho que dá, né? Aqueles que estão lidando com conteúdo bíblico, teológico, né? Nos é exigido que debrucemos sobre o assunto e estudemos um pouco o assunto para falar com um pouco de propriedade e com afinco a vocês. Então que o Senhor possa abençoar e o meu coração se alegra no Senhor. Então veja, é interessante que há certa relação entre Crônicas e o Salmo 150, e Charles Spurgeon, ele afirma, veja, que esse salmo é de autoria davídica. A sua classificação e a sua importância. Este salmo de número 150 é um cântico de aleluia, uma grande convocação para que louvemos ao Senhor. Ele contém o mesmo número de versos do que o Salmo de número 1. Embora saibamos que a primeira Bíblia, com a atual divisão de capítulos e versículos, foi publicada em francês por Robert Estienne em 1553, sabemos que essa organização buscou manter a métrica, a organização de todo o texto sagrado, sendo então a Bíblia hebraica dividida já anteriormente em versos, até mesmo antes do trabalho de Estienne. Assim, enquanto o Salmo de número 1 é o introito, ou seja, o prelúdio, é aquela ferramenta que introduz aquela parte inicial, né, quando somos apresentados ao saltério, que prepara o nosso coração de adorador para louvar ao Senhor e a sua deidade ao longo de todo o saltério. O Salmo 150 apresenta-nos então essa doxologia final, que nada mais é do que uma forma de louvor e de glorificação, doxa, glória, logia, estudo ou até mesmo palavra. Então tem um sentido específico a doxologia final, e esse salmo se
enquadra perfeitamente dentro do sentido do que buscamos ao estudar todo o saltério. Esta convocação, esta grande convocação, né? A bradarmos em um alto e sonoro aleluia, convocando todas as nações que estão sob o firmamento para louvar ao Senhor na beleza da sua santidade. É um brado triunfante, eu diria, que convoca então todo ser que respira a louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Embora este salmo não seja descritivo, ele não tende a descrever isto que referirei agora, é provável que o seu autor tenha em mente, sim, a imagem de um culto no santuário de Israel, pois, como vimos, há uma correlação fortíssima com este Salmo 150, com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16. O Salmo de número 150 é um majestoso brado de convocação a todo ser vivente, um hino apoteótico, rico de instrumentos e um coro, vozes, danças, algo extraordinário está nos sendo apresentado aqui. Uma orquestra está preparada, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos percursivos, vozes, dança, tudo está preparado e o culto aqui, por certo, é glorioso, e esta glória manifesta é a glória de Deus Pai, que é o alvo de todo louvor e de toda a adoração. Os espaços, então, de adoração. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Santuário e firmamento são aqui apresentados ao adorador, são apresentados a mim e a você como espaços onde devem ressoar o nosso louvor. Desde o princípio da revelação, a Bíblia nos apresenta uma ideia clara de um culto bem organizado. Antes da lei, o sogro de Moisés, veja, era sacerdote em Midian. Jetro era sacerdote em Midian. Antes de Abraão gerar Isaque, Melquisedeque surge no contexto da vida de Abraão e é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Mais tarde, por sua vez, teremos o tabernáculo sendo erigido, e a razão pela qual o tabernáculo é erigido, né, o Senhor dá uma ordem: me farão um santuário, e talvez Moisés, na sua simplicidade, tenha perguntado para Deus, mas por que devemos lhe construir um santuário? E a resposta de Deus é clara: para que eu habite no meio do meu povo. E agora, também mais tarde, já no tempo de Davi, né, a ideia da construção do templo, que na época de Davi ainda não estava erguido, né, mas nós sabemos que tudo estava sendo preparado para que Salomão edificasse este templo ao Senhor. E por último, as sinagogas que surgiram ao longo ou durante o exílio na Babilônia. Por sua vez, Jesus reconheceu o templo como casa de Deus e lugar de oração. Em Mateus capítulo 21, verso 13, nós temos aquele texto muito conhecido de Jesus refutando aqueles que faziam comércio na casa do Senhor em Jerusalém. E Jesus diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Veja, esta palavra está contextualizada no tempo de Cristo, mas ela é tão viva, esta palavra é tão contemporânea, e nós infelizmente podemos vislumbrar tais acontecimentos nos dias odiernos, nos dias atuais. Esse espaço foi perdido pelos primeiros cristãos, na sua maioria judeus, que não podiam frequentar mais as suas sinagogas por motivos doutrinários. Foi novamente erguido a partir dos primeiros séculos. Não devemos calar o louvor a Deus em seu santuário. E aqui eu quero lhe dizer uma coisa: quando nós referimos ao santuário, nós temos a ideia de igreja, eclésia, que de fato é o sentido de assembleia, uma reunião mútua, onde assunto relacionado ao mesmo fim é tratado, quando os interesses de um todo é tratado em unidade. Mas aqui eu também tenho que apresentar o sentido de que eu e você, na graça, nos tornamos santuário e morada, templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Se não temos espaço nos nossos lares, e aqui eu quero convocar
é imperativo que criemos espaço dentro dos nossos lares para os nossos cultos domésticos e que o nome do Senhor seja glorificado dentro das nossas casas, né? E o Senhor, então, caso não haja espaço dentro de muitos lares, o Senhor, então, edificou uma casa onde nós temos liberdade. Veja, lá é a casa do Pai e os filhos têm plena liberdade para adorar ao Senhor, o nosso Deus Altíssimo. Mas veja, o louvor a Deus não deve ficar restrito apenas a 4 paredes. Às vezes, nós temos a perspectiva ou a percepção de que lugar de adorar a Deus é somente durante aquele culto, onde nós nos reunimos 2, 3 vezes por semana, durante 1h30, 2 horas, e aquele é o momento propício para adorar ao Senhor. E eu quero dizer que sim, este ambiente é um momento propício para adorar ao Senhor, mas eu quero lhe alertar que você não deve prestar o seu culto restrito ao contexto de culto eclesiástico, mas você deve entender que os olhos do Senhor percorrem a terra, buscando adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e todos aqueles que estão sob o firmamento, sob esse grande teto do mundo, devem proclamar a glória de Deus. O salmista, no Salmo 19, ele diz algo maravilhoso já no primeiro verso, quando ele declara, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja, tudo que está sob o firmamento, esta abóboda celeste que está sobre nós, todos que estão sob ela devem prestar louvor ao Senhor, Criador de todas as coisas. Não podemos perder o deslumbramento de adorar ao Senhor sob o firmamento. Diariamente, veja, ele ilumina e aquece esse magnífico quadro. À noite, a lua, as estrelas procuram adoradores na terra que se unam aos exércitos celestiais. Louvai, pois, ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Poderosos feitos coletivos e individuais. Enche-nos de motivos para participar desta celebração diária e ininterrupta. Veja, e eu convoco a uma reflexão agora particular. Faça uma reflexão, né? Olhe para dentro de si e eu peço que você procure uma motivação para glorificar a Deus. Fez isso? Eu estou convicto de que você encontrou inúmeros motivos, inúmeras razões para adorar e glorificar ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não me esqueça de nenhum só, nem um único apenas dos seus benefícios. É um texto que também já ministramos aqui dentro do contexto de salmos, cânticos e orações da alma. Esta adoração, ela é contínua, ininterrupta, diária. Assim é a vida do adorador. A importância da música, o evangelho musical. Louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Temos observado que muito de nossa aprendizagem a respeito de Deus provém da música. E aqui eu quero alertá-los a respeito do poder da música. Depois de décadas ouvindo pregações, a verdade é que talvez você não consiga trazer à sua memória aí alguns sermões. Fale a verdade. Quantos sermões você consegue se lembrar? Né? Se você chegou até este momento aqui do vídeo, eu vou lhe fazer uma pergunta e você seja honesto. Se quiser comentar, deixe nos comentários aí. Qual foi o último sermão que você que já está tendo culto presencial na sua igreja, qual foi o último sermão que o seu pastor ministrou? É um desafio para lhe provar como a palavra, ela parece que nos foge com tamanha facilidade. Porém, a nossa fabulosa memória auditiva tem gravado dezenas, talvez centenas de hinos inspirados que, executados, imediatamente resgatam valores preciosos do Evangelho, servindo então de gancho, um start, inclusive para a recordação de algumas falas que foram feitas ao longo da igreja. Eu tive uma experiência secular
ao longo da minha vida. Eu cantei por quase 3 anos em uma banda. Aqueles que moram no interior do estado, na região aqui do Espírito Santo, na cidade de Una, vão se lembrar. E eu fazia parte de uma banda chamada Banda V8. E eu me lembro que nós tínhamos um repertório muito vasto e variado, e eu tinha uma pasta com todas as letras, mas a partir de um determinado tempo aquelas letras vinham imediatamente à mente, apenas ao ouvir a introdução melódica daquelas músicas, e eu estava apto para cantá-las. Então veja como a nossa memória auditiva, ela a partir de uma introdução musical, né? A partir de um riff musical, a partir até de um timbre, uma melodia específica, um ritmo específico, a letra vem imediatamente na nossa mente. Melodias carregam adoração e até doutrina, mas veja, lamentavelmente essa não tem sido uma verdade para muitos dos ditos hinos de hoje. Na verdade, eu tenho dito dentro dos nossos cultos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, na rua Guarabira, número 40, em Barcelona, Serra, Espírito Santo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dirigir o louvor em nossa igreja, eu tenho dito que existem muitos hinos modernos que possuem uma melodia atraente, né? Mas que não possuem uma letra com a profundidade como nós encontramos dentro da nossa harpa cristã. E essa é uma verdade. Muitos hinos são meras repetições, né, exaustivas algumas vezes. Alguns hinos falam a respeito de conhecer a Jesus, e esses que cantam que querem conhecer Jesus não têm hábito de leitura bíblica, não têm um devocional e querem conhecer Jesus. Ora, se você deseja conhecer Jesus, vai a minha instrução para a sua vida. Abra a Bíblia Sagrada, porque dentro das Sagradas Escrituras, o Senhor se apresenta a você, você se apresenta a Deus e vocês se tornam, então, íntimos, e você deixará de cantar que quer conhecer, e você vai viver uma vida afirmando que conhece e sabe muito bem quem é o Deus que você tem crido. Fica a dica. Então, por isso, pastores e mestres não deveriam ignorar a playlist que está sendo cantada dentro das nossas igrejas. Pois, não obstante hinos ajudem, veja, letras mal produzidas podem construir ou constituir grandes perigos doutrinários, difíceis demais de se desfazer. Pois músicas massificam-se, né? E a onda agora, até mesmo, acredite os irmãos, é cantar música secular dentro das igrejas para atrair o povo. Então usa-se até mesmo essa ferramenta nos dias de hoje. A música sacra, a música que possui uma letra que edifica, que nos exorta, que nos confronta, tem sido substituída por músicas seculares, e o sentido nada mais é que atrair pessoas, inflar as igrejas, quando na verdade as igrejas deveriam estar sólidas na palavra, até porque falamos de música e eu acho que nós temos cantado muito, e a Bíblia diz de forma categórica que a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra. Então, essas músicas massificam e armazenam-se na nossa mente com muita facilidade. Não é à toa que temos um serviço de música dentro dos templos. O evangelho foi anunciado de forma musical, isso é verdade. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, você vai encontrar, né, que, ora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo, veja, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio até eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E veja que naquele mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, e aqui o louvor é evidenciado, louvando ao Senhor, declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Contexto de Lucas capítulo 2. As boas novas de salvação não poderiam ter descido do céu sem outro som, sem pouca poesia, ou sem um pouco de riqueza musical da glória eterna. Assim, enquanto permanecem como reprodução fiel dos seus ensinos, hinos são maravilhosos, são excelentes, são instrumentos
puros de evangelização. Não envelhecem, constituem um imenso patrimônio espiritual também. Mas a música, ela tem uma propriedade, ela entra de forma subliminar na nossa mente. Não é de se estranhar que alguém convertido, de uma mulher do círculo de oração, encontre-se lá na cozinha, lavando uma roupa ou fazendo quaisquer atividades domésticas ou não, e começar a cantar uma música secular, porque ouve uma rádio, né? Essas cidades têm uma rádio poste que fica uma música rodando o dia inteiro e aquilo entra de forma até mesmo que você não tem controle sobre isso. Então há de se ter essa cautela, porque a música, ela de fato é um instrumento poderoso. Voz, instrumento e corpo. Louvai-o com adufes, e aqui é um instrumento percussivo, tal como um tamborim, e louvai-os com danças. E aqui eu quero apenas alertar a muitos que possuem ministérios de danças, e eu particularmente eu não tenho nada contra aos chamados ministérios de danças, mas nós temos que ter muito cuidado, porque a sensualidade tem entrado dentro de muitas igrejas e a porta pela qual ela tem entrado é através da dança, onde há sensualidade. Nós temos que ter muita cautela com este aspecto. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Veja, a orquestra está preparada, o coral está preparado, é só o Senhor dar o comando e o culto começa e o louvor vai inundar a casa de glória de Deus. Ficamos aqui impactados com tantos detalhes, detalhes riquíssimos dentro do Salmo 150. Em 6 versos temos trombeta, instrumento de sopro, saltério, harpa, instrumento de corda, adufes, que é como se fosse um tamborim, danças, instrumentos de cordas, flautas e símbolos, instrumentos de sopro, trombetas e flautas, instrumento de corda, saltério e harpa, sendo o primeiro uma espécie de lira, e percussão, o tímbalo, o famoso timbal, os famosos pratos, os símbolos altissonantes que Asaf se fazia ouvir tocando este instrumento, e adufes, que é um instrumento percussivo. A trombeta aqui pode ser o antigo chofar, feita de chifre e era usada para grandes convocações solenes. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o chofar hoje é quase endeusado por alguns que idolatram os símbolos judaicos. E há de se ter cautela com relação a isso. Olha, o chofar vai tocar e a glória vai descer. Veja, há de se ter cautela com esse tipo de comportamento. Sobre as flautas não há um consenso a respeito de quais sejam esses instrumentos, mas alguns estudiosos a respeito do assunto dizem que eles eram feitos de tubos. E a Bíblia King James traduziu para órgãos. Adufes são tamborins, enquanto símbolos são, como eu já disse, os famosos pratos das bandas e orquestras. Se na sua igreja não tem uma orquestra, você possivelmente tem uma bateria na sua igreja. Então chega lá no baterista e diz: ô baterista, me fala o que é o timbal na bateria. E ele vai te mostrar aqueles 2 pratos que ficam... Tss, tss. Esse é os pratos, os símbolos altissonantes. Quem respira? Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. O livro de Salmos se fecha com esta grande convocação. Todo ser que respira. Impressionante o vínculo que o salmista faz entre a música e a vida. Na variedade de instrumentos que o salmista faz entre a música e a vida. Neste vínculo que é criado. Na variedade de instrumentos aqui apresentados neste salmo, na coreografia que é apresentada, todo o corpo aqui literalmente adora o que decorre naturalmente da nossa alma. A respiração que leva vida a cada célula. Mas os instrumentos de sopro parecem mais representações da gratidão que todos devemos ter pelo fato de o Senhor nos ter feito almas viventes. Você se lembra lá em Gênesis 2:7, né? O Senhor diante daquele boneco inanimado feito do pó da terra, e o Senhor assoprará nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornará então uma alma vivente. Então você que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor.
Esta palavra, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, e há um contexto a respeito do Pentecostes e o louvor. Veja, Pentecostes, em Atos 2, 11 a 13, nós temos a ideia geral, principalmente em todo o contexto de Atos 2. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos estavam atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, estavam zombando, dizendo, estão embriagados, estão bêbados. Quando o Espírito desceu naquele cenáculo sobre aqueles 120 presentes, veja, imediatamente o fogo do Espírito estava associado ao louvor. Porque, veja, e de repente veio do céu um som. Veja, aqui é um som que desce do céu. Como de um vento impetuoso, veemente, aqui Lucas está tentando descrever o indescritível. E ele consegue atrelar o aspecto do som a um vento veemente e impetuoso que enche toda aquela casa onde eles estavam reunidos e assentados. Concluímos que no dia de Pentecostes trouxe uma grande renovação litúrgica. Judeus ritualistas que esquadrinhavam seus cultos nos templos e nas sinagogas, agora estão aparecendo aqui apressivos, ou aliás, expressivos no louvor, ao ponto de serem taxados de embriagados, de bêbados. Assim, a igreja nasceu no meio do louvor, ou nasceu no meio do fogo do louvor e da adoração. Da mesma forma, lá em Atos 16, Paulo e Silas em Filipos, preso naquela prisão, com suas mãos e pés amarrados, mas por volta da meia-noite eles tiveram conforto, tiveram coragem, tiveram vigor, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. O louvor tem poder para quebrar as cadeias, sejam elas físicas ou espirituais. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. O culto pentecostal caracteriza-se pela espontaneidade, mas cuidado para não perder a decência e a racionalidade. O culto deve ser racional, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então cada crente tem liberdade. Você está na casa do Pai, você tem liberdade para glorificar a Deus estando ali no seu santuário. Glória a Deus, aleluia, hosana, louvado seja Deus, bendito seja o teu nome, louvado, grandioso és tu. São expressões que podem, devem ser usadas ao longo do culto e que devem ser expressas do fundo da nossa alma, porque, veja, essas expressões são mais do que bem-vindas em nossos cultos. Programas fechados de culto não pertencem à nossa história. E onde tem fogo, não há espaço para cultos frios. E aqui nós temos que ter cautela com essa expressão que é utilizada pelo comentarista desta reflexão, pastor Rui Raiol. Porque, né, nós não podemos ter a ideia, nós temos que ter a ideia do que é um culto cheio de fogo e do que é um culto frio. Não necessariamente aquele culto onde aparentemente não há tanta demonstração, né, física e verbal, seja de fato um culto fúnebre, né, ou um culto frio. Mas nós temos que entender que esse fogo tem que ser avaliado. Você tem que se lembrar que Abiú e Nadab foram apresentar o seu culto levando um fogo estranho, e nós sabemos muito bem o que vai suceder naquele momento. A Assembleia de Deus no Brasil, todo ser que respira, louve ao Senhor, e louvado seja Deus por isso. A chegada dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg aqui no Brasil em 1910, egressos de um grande movimento de Deus nos Estados Unidos, logo sacudiria Belém do Pará. E de lá, todo o Brasil seria sacudido. E do Brasil se torna um celeiro que alcançamos até o exterior a partir destes missionários. Eles não dominavam o idioma, mas podiam louvar ao Senhor com toda a liberdade em suas próprias línguas, o sueco intercalando com o inglês e as primeiras palavras surgindo em português. O evangelho musical de que falamos no começo desta aula estava sendo pregado. É hora de resgatarmos os nossos valores,
né, construirmos os nossos corais, nossas orquestras e louvar ao Senhor, porque esta é a grande convocação dentro do Salmo de número 150. Esta é uma reflexão preciosa e que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa ser ricamente edificado através deste conteúdo. Eu quero orar ao Senhor e pedir que o teu Espírito possa aplicar essa palavra de forma mais abundante aos corações. Eu quero te louvar a Deus pelo fim deste ciclo dentro do livro dos Salmos e que este conteúdo possa edificar muitas vidas ainda, porque ele ficará disponível aqui no YouTube. Assim eu oro e eu oro em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero suplicar ao Senhor que possa abençoar a sua vida. Você que ficou até aqui, se inscreva nesse canal, assine o sino das notificações, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Estamos concluindo hoje as 13 reflexões dentro do livro dos Salmos, Cânticos e Orações da Alma. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que essa seja uma ferramenta de crescimento espiritual. Assim eu desejo que o Senhor abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.